Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Eu sou Paulo Cruz, veterinário homeopata da Orgânica Homeopatia, dando sequência a esta série do Descomplicando a Homeopatia. Hoje com o objetivo de lançar alguma luz aos que se interessam pelo assunto homeopatia e abordando o tão discutido termo que chamamos de miasma. Lembro bem de que quando comecei meus estudos sobre homeopatia, no curso de especialização em Londrina, saindo do autodidatismo para o necessário aprofundamento, numa das primeiras reuniões aula proferidas pela doutora Rosana Nechar, eu disse: sinceramente, eu não consigo entender, afinal, o que são os miasmas e, dado o anacronismo do termo, visto à luz da moderna ciência médica, qual seria a sua verdadeira utilidade de ser estudado em homeopatia? A resposta veio de bate-pronto. Ela retrucou: no decorrer do curso, saberás. E de fato, nem mesmo após o curso terminar havia ficado muito claro. Só agora, depois de muitos anos de estudo sério e muita reflexão, consigo me aproximar de uma ideia mais clara. E é isso que vou tentar resumir para vocês nesses poucos minutos de duração desse vídeo. Para começar, vamos recordar. Hahnemann, o fundador, nos primórdios do desenvolvimento da homeopatia, como médico recém-formado, ao buscar ser útil à humanidade, percebe que a medicina daquela época é praticamente desprovida de fundamentos, pois mais mata do que salva. Decide abandonar a medicina, mas não deixa de estudar e observar. Percebendo os efeitos da quina, Cinchona officinalis, usada para tratamento da malária, na época, compreende que seus efeitos advêm da capacidade de produzir sintomas semelhantes à doença. A partir daí, inicia seus estudos, cria o método homeopático e passa a estudar as formas de adoecer dos seres humanos, numa época em que sequer as bactérias eram reconhecidas como causadoras de doenças, muito menos os vírus, e onde a própria fisiologia e a química ainda engatinhavam. Havia uma tendência à generalização em classificar as doenças, via de regra, como sendo originadas por maus espíritos, emanações de áreas pantanosas ou mesmo cheiros de materiais em putrefação, como era o caso da malária, por exemplo, ocorrendo em áreas pantanosas e alagadiças, e então quase sempre dominava a superstição, e nesse território os adivinhos, os charlatães, os médicos e até mesmo a igreja ajudavam a manter viva a ignorância da época. Hahnemann, baseado apenas na sua capacidade de observação do meio em que vivia, consegue perceber diferentes formas de adoecer, sendo que naquela época, meados do século XVIII para o século XIX, predominavam de forma muito intensa a sarna, a blenorragia, que é a gonorreia, verrugas e a terrível sífilis. Todas elas, na época, conhecidas como miasmas, palavra originária do idioma grego, cujo significado original era de mancha, podridão, putrefação, entre tantos outros sinônimos. Assim, a palavra chega à Idade Média e às vésperas da Idade Moderna, com o sentido de mau cheiro, carregado da capacidade de fazer adoecer. Eram os miasmas, carregados desses significados, causadores de todas as doenças conhecidas na época. Com o avanço da civilização e do conhecimento, mesmo que lentamente avançando, miasma passou a ter o significado de origem das doenças, pois acreditava-se que elas nada mais eram do que efeitos do cheiro das coisas e que vinham pelo ar, assim como no caso da malária, palavra originária do idioma francês, maler, mal, doença, ou maladie em francês, a doença que vem pelo ar.
Hahnemann, que de burro não tinha nada, compreendeu de imediato que essa generalização era nociva à evolução do seu novo método. Mas para poder dar início e alguma estrutura à doutrina que estava no seu nascedouro, adere até por não ter alternativas ao uso do termo miasmas, na falta de palavra melhor para explicar e ser entendido. Da sua genialidade nascem os primeiros 3 miasmas que ele cita no órgão: a psora, a psicose e a sífilis. De início, já entendendo que havia numerosas outras doenças que não eram nem sarna, nem verrugas e nem sífilis, mas sim que se assemelhavam a elas na forma de adoecer. Então, mesmo compreendendo essa realidade, mas de forma alguma conhecedor, por exemplo, da etiologia das doenças infecciosas, e sem as alternativas do conhecimento atual, resolve agrupar tudo nessas 3 classificações. Ou seja, desde o início, ele quis que essa classificação servisse para entender a patologia como formas de adoecer. Posteriormente, com o notável avanço da medicina, devido à descoberta das bactérias, dos vírus, do conhecimento da fisiologia, de como reaciona o organismo aos variados estímulos do ambiente, a palavra miasma ganha uma nova conotação, que poderia ser usada como sinônimo, que é diátese, ou seja, uma predisposição congênita, orgânica, constitucional ou hereditária, que determina de um modo especial de reagir a determinados estímulos exteriores ou a contrair certas doenças, como artritismo, asma, sarna, eczema, gota, etc. Depois de Hahnemann, outros homeopatas que o sucederam criaram outras abordagens de miasmas, como o tuberculinismo e o cancerinismo, que de formas sutis se diferenciam das 3 originais. Assim, atualmente a palavra miasma, mesmo tendo sido cunhado numa época de parco conhecimento, precisa ser vista sem preconceitos, por ter sido gestada numa fase de quase total desconhecimento médico e adaptada ao conhecimento atual, servindo ainda hoje na homeopatia para encaminhar o diagnóstico e o tratamento do paciente, classificando preliminarmente em alguma das categorias, com o claro objetivo de analisar não só os sintomas físicos e mentais presentes no momento da consulta, mas principalmente a análise da vida pregressa com todos os fatores possíveis que atuaram na vida daquele ser. E dessa forma, ajudando o profissional homeopata a formar um quadro não só da totalidade dos sintomas, como recomenda a boa homeopatia, mas também da correlação de 2 totalidades sintomáticas, uma atual do doente e a outra determinada pela patogenesia. A doutora Ana Romanach assevera: para a prescrição homeopática, a imagem patogenética prevalecerá sempre. Do ponto de vista da terapia homeopática moderna, então, é de fundamental importância o conhecimento da patologia e do organismo a ser tratado, de toda a sua história, atual e pregressa, para que se encontre entre milhares a substância que mais se assemelha àquele caso, àquele organismo. Enfim, qual o principal miasma? Modernamente, leia-se, diátese, se encontra no indivíduo a ser tratado. Portanto, e para finalizar, o significado de miasma, ainda utilizado em homeopatia, embora desatualizado, exerce no meio homeopático sua influência, mas com um novo significado, adaptando-se ao conhecimento atual. Incansavelmente há que ser dito: a genialidade de Hahnemann surgiu como uma luz que, mesmo na quase total ausência de conhecimento sobre bactérias ou fisiologia,
fez com que ele conseguisse antever, como todo gênio, muitos desses conhecimentos, os fatos que atualmente embasam a medicina moderna. Assim, a homeopatia segue atual, embora tenha se passado mais de 200 anos da sua criação, e se adapta às verdadeiras necessidades da humanidade para que sejamos animais e humanos cada vez mais saudáveis. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo Descomplicando.